Vou começar esse vídeo com uma frase do psicólogo Marshall Rosenberg, do livro Comunicação Não Violenta, que diz assim: quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro observa, sente e necessita, ao invés de diagnosticar, de julgar, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. Olha que lindo, né? Começar um vídeo com uma frase assim. Mas na verdade, eu queria falar a seguinte frase: vocês são tão barulhentos, estão tão desinteressados, que eu nem tenho vontade de continuar dando aula. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Conrado, sou mãe da Alice de 5 anos, sou consultora comportamental infantil e nesse vídeo eu vou falar sobre comunicação não violenta. As falhas na comunicação têm prejudicado as relações entre casais, amigos, pais, filhos, principalmente os adolescentes, professores, alunos. A forma com que a gente se expressa, com que a gente fala e também o que a gente quer ouvir, o que a gente ouve, interfere diretamente nos nossos relacionamentos. E o que eu quero propor nesse vídeo é como a gente pode se comunicar de forma mais assertiva, clara, com empatia, com respeito. E para isso a gente vai utilizar um método chamado CNV, Comunicação Não Violenta. No livro do psicólogo Marshall, que eu citei logo no começo, ele fala de 4 componentes para a gente praticar a comunicação não violenta. O primeiro componente é a observação. O que você está observando, qual ação que você está vendo e que está gerando ou não um desconforto. O segundo componente é o sentimento. O que é aquilo que você está observando está te passando? O que você está sentindo com aquilo que você está vendo, está observando? E a necessidade. O que é importante para você e que está gerando aquele sentimento? Talvez seus valores, suas crenças, seus desejos. E por fim, o quarto componente, que é o pedido. Então, o que a outra pessoa pode fazer para você para sanar a sua necessidade? Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo prático. Então, se você é pai, mãe ou cuidador, presta atenção. Normalmente a gente fala assim, um exemplo, tá? Lucas, a gente não tem um combinado, filho? Toda vez eu tenho que ficar te cobrando para arrumar o quarto. Eu tô ficando muito brava com isso. Você precisa ser mais organizado, menino. Eu tô falando numa tonação de voz, né, mais alta, assim, mais agressiva. Mas a comunicação violenta não necessariamente precisa estar gritando ou falando dessa forma que eu tô falando. Às vezes, de uma forma calma, você pode falar com violência, né? Então, como seria uma abordagem na comunicação não violenta? Lucas, toda vez que eu vejo essa desorganização no seu quarto, eu fico brava, filho, porque a gente tem um combinado, não tem? Eu preciso de mais organização aqui na casa, eu preciso da colaboração de todo mundo. Como que você pode fazer para se lembrar de arrumar o seu quarto todo dia na hora que acordar? Tá vendo a diferença? Eu falei a mesma coisa, eu falei do meu sentimento, que é um sentimento que poderia incomodar outra pessoa, que eu tô brava, mas eu falei de um jeito que eu não culpei, eu não julguei. Você é desorganizado, você não arruma, né? Eu falei da situação, do que eu estou observando. Estou observando um quarto desorganizado. Então, o que ele pode fazer para manter essa organização? Porque eu preciso, estou falando da minha necessidade, eu preciso de mais organização na casa. Entendeu? São os 4 componentes da comunicação não violenta. Não preciso necessariamente usar nessa ordem, mas eu falei tudo o que eu precisava falar de uma forma que eu não estou julgando a outra pessoa, não estou apontando a outra pessoa. Com isso não causa resistência. Entenderam? Então eu vou dar o exemplo agora da escola, daquele exemplo que eu dei lá no comecinho, que a professora falou que eles eram barulhentos, que eles eram desinteressados. Então como que seria uma abordagem na comunicação não violenta? Pessoal, com esse barulho todo, eu não estou conseguindo dar aula. E eu estou ficando preocupada, porque eu preciso terminar esse conteúdo ainda hoje.
Vocês podem esperar o término da aula para continuar se divertindo? Olha a diferença. Eu falei a mesma coisa, falei dos meus sentimentos, não apontei para eles, falei que estava barulho, não falei que eles estavam fazendo barulho, falei que estava barulho e falei da minha necessidade, que precisava terminar a minha aula ainda hoje. Tá vendo a diferença? É importante eu falar aqui para vocês, é importante vocês saberem que o sentimento que você tem é somente seu, não tem um culpado. A outra pessoa pode não ter suprido a sua necessidade, mas o que você sente é seu, não é culpa de ninguém, tá? Porque uma mesma situação pode gerar sentimentos diferentes em cada pessoa. Eu, por exemplo, posso ficar com raiva, a outra pessoa, na mesma situação, pode ficar com medo, a outra pessoa pode ficar triste, né? E acontece assim, muitas vezes a gente tentando utilizar da disciplina positiva, do socioemocional, para trabalhar isso com os nossos filhos, e aí numa situação, por exemplo, que você tem que desligar a televisão, você fala pro seu filho desligar a televisão porque tá na hora de jantar. Aí ele fica com muita raiva, fica frustrado, sai chorando, sai gritando, chutando tudo, e você vai falar com ele de uma forma empática, né? Filho, eu sei que você tá triste, é normal ficar triste, você tá triste porque a mamãe desligou a televisão. Olha só o que você tá falando, que a culpada pela tristeza do seu filho foi você, porque você desligou a televisão. A gente tem que saber diferenciar isso. Por exemplo, como que seria uma abordagem diferente para trabalhar os sentimentos, né, do seu filho. Filho, eu sei que você tá triste, tudo bem se sentir triste. Você tá triste porque você queria continuar assistindo televisão. Tá vendo? Você não tá se culpando pela tristeza dele. Você tá falando da situação. E aí, acharam difícil? Acharam fácil? Me conta aqui nos comentários. Gente, eu amo esse tema. Eu comecei a estudar faz pouco tempo sobre CNV, mas realmente é um tema que me encantou. Tanto é que eu criei um jogo para ajudar os pais e professores a se comunicarem com seus adolescentes de forma assertiva, que é o jogo Expressou. Gente, eu tô tão orgulhosa porque já tem ajudado muitos adolescentes, muitas famílias e também as escolas, né, a trabalharem esse tema, a praticarem o tema comunicação não violenta. Porque realmente, assim, só vocês assistindo o vídeo não dá para colocar em prática, porque existem uma infinidade de situações, de necessidades, de sentimentos, e que colocando em prática mesmo, fazendo exercícios diários, que a gente vai conseguir utilizar no nosso dia a dia. Se vocês tiverem interesse, vão lá no meu outro site, que é o micra.com.br, lá tem várias informações sobre esse jogo e os outros jogos que eu desenvolvi. Mas para matar um pouquinho a curiosidade de vocês, eu vou mostrar aqui. Ele vem um tabuleiro em tecido, que daí os jogadores percorrem todo o percurso, né? Pode jogar mais de uma vez. Tem os cards, tem 4 cards diferentes, são pilhas de cards, né? Então, de necessidades, de situações tipicamente adolescentes, de sentimentos e frases também tipicamente adolescentes, tá bom? O jogo foi feito para adolescente, mas também pode ser utilizado no mundo corporativo. O intuito aqui é colocar em prática, então mesmo que tenha situações e frases de adolescentes, vocês conseguem praticar. Se você é coordenador, diretor de escola, professor, também pode fazer com a sua equipe escolar. Os casais também podem fazer, que é muito bom praticar a comunicação não violenta. A gente sabe como que é em muitos casamentos, né, a forma que fala e que acaba prejudicando a relação do casal. Então dá para jogar com a família, exceto com crianças ainda. Tem também um card, que é uma carta de apoio com os 4 componentes da comunicação não violenta. Tem os pinos e um dado. E tem esse xodózinho aqui meu, que é a minha roleta. Gente, tudo feito por mim. É muito legal, além de lúdico, divertido, você vai colocar em prática a comunicação não violenta e para poder utilizar no seu dia a dia. Outra coisa que eu queria falar para você, se você é professor, coordenador ou diretor de escola,
é que o jogo ele atende às novas diretrizes da BNCC nas 3 macrocompetências, que é o cognitivo, o socioemocional e o comunicacional. O cognitivo, porque gera aprendizados para toda a vida. O socioemocional, porque você trabalha as suas emoções, você começa a entender melhor as suas emoções. Quando você vai falar com alguém, você precisa saber o que você está sentindo, então você trabalha melhor isso e como lidar com ela, né? E mesmo lidando com as outras pessoas, então você olha a outra pessoa, os sentimentos da outra pessoa de forma mais empática, né? Entendendo o que o outro está sentindo. E por fim, né, o das 3 macrocompetências, que é o comunicacional, que eu não preciso nem dizer, né? A prática de uma comunicação mais assertiva, sem violência, com respeito, é o que a gente tem de principal ponto, de principal competência trabalhada nesse jogo. E se vocês se interessarem, como eu já disse, entra lá no meu site micra.com.br e adquira o seu jogo. É um valor promocional de início, assim, eu comecei a vender agora em janeiro, então é um valor de lançamento, não é nem promocional, vou falar um valor de lançamento. Então, se vocês quiserem aproveitar essa condição, vai agora lá no site, adquira o seu, leva para sua escola, leva para sua família. Trabalha a comunicação com o seu adolescente, tá bom? Um beijo, deixa aqui os comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais conteúdos como esse. Eu tô trazendo um monte de coisa, como é início de ano, eu tô trazendo muita coisa para as escolas também, que estão começando as aulas agora. Então deixa aqui seu comentário e compartilhe com pais, professores, tá bom? Um beijo, tchau!